Boa noite, Cenáculo. Muito obrigado por estar comigo neste jejum de 40 dias, o jejum das oliveiras, o jejum que Deus está nos levando a um tempo de reconhecer a voz do Espírito Santo, a um tempo de graça, de favor, de bondade de Deus. É um tempo em que nós vamos reconhecer os milagres dos céus e vamos abrir o nosso coração para viver o melhor tempo das nossas vidas. Deus está falando, Deus está sinalizando que fará coisas grandiosas e nós não vamos ficar para trás. Nós vamos nos preparar, nós vamos alinhar o nosso coração com os céus, os nossos ouvidos com a voz de Deus, a nossa visão com a visão do alto, para vivermos absolutamente tudo aquilo que Deus tem projetado para nós. Nós não abrimos mão de nada, nós não renunciamos nada. Tudo que Deus sonhou para nós, nós vamos viver em nome de Jesus. Estamos no 4º dia do jejum das oliveiras, no 4º dia dos 40. Somos mais do que vencedores, vencemos até hoje, somos mais do que vencedores, porque assim Jesus Cristo tem nos feito através da cruz. Queridos, nós estamos falando sobre as chaves, a chave de reconhecer, a chave do reconhecimento de bênçãos espirituais. E por esses dias estamos falando sobre reconhecer a voz do Espírito Santo. Nós temos ensinado no Cenáculo, se você está bem antenado, você tem aprendido que tudo aquilo que eu não reconheço, tudo aquilo que eu não entendo e não reconheço, eu não desfruto. E se eu não desfruto, eu não celebro. E se eu não celebro, eu desvalorizo. E se eu desvalorizo, eu perco. Então, nós sabemos que Deus já colocou fontes abertas ao nosso redor. Nós sabemos que Deus tem derramado fonte de graça sobre nós. Que tem muitas bênçãos que já foram liberadas. E muitas delas nós não estamos vivendo simplesmente porque nós não reconhecemos. Eu sempre digo que toda a plenitude de Deus para nós já está em nós. Eu sempre digo que tudo aquilo que os céus preparou já está liberado para nós. À medida que nós reconhecermos cada ambiente, cada bênção, cada situação, cada unção que vem sobre nós, à medida que nós avançarmos no reconhecimento daquilo que Deus tem liberado, nós vamos nos apropriando, vivendo, celebrando e tendo a graça e o favor de Deus todos os dias. E é isso que eu desejo para a sua vida e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos falando sobre reconhecer a voz do Espírito Santo. E para reconhecer a voz do Espírito Santo, nós já definimos o nosso coração. Precisamos de ter humildade. Pessoas humildes, elas têm facilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E eu tenho alguns ensinos para esta noite. A primeira coisa que eu queria te falar, que o Espírito Santo, ele não é uma pomba, ele não é um vento, ele não é um foguinho, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. No livro de João, no capítulo 14, versículo 16, o Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 16, diz assim: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês." Jesus Cristo está dizendo que Ele subiria para o Pai, mas Ele não nos deixaria órfão, que Ele deixaria uma outra pessoa cuidando de nós. E essa pessoa é o Espírito Santo. Também no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele participou da criação. No momento em que nós fomos criados, no momento que Deus criou o homem, no momento que Deus disse, façamos o homem, o Espírito Santo estava presente como agente da criação. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E o apóstolo Paulo também escreve que o Espírito nos vivifica, ou seja, é o Espírito que nos traz vida. Jesus nos deixou esse ensinamento em João 6,63. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que nos traz vida. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos vida e vida com abundância. O Espírito Santo também, ele é o autor da palavra de Deus. Toda a Escritura
foi inspirada pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram a Bíblia, cada pessoa que compôs um trecho da Bíblia, essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Nada do que foi escrito, não tem nada daqui que está na Bíblia que não tenha a participação do Espírito Santo. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens que falaram da parte de Deus foram impelidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos ensina que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, se ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir na justiça e para que todo homem e toda mulher de Deus seja apto, seja aperfeiçoado para boas obras, preparado para toda boa obra. Então, o Espírito Santo, ele inspirou a palavra, e a palavra foi revelada, e hoje nós temos a Bíblia, porque o Espírito Santo soprou isso nos ouvidos, no coração, no espírito daqueles homens, que escreveram a Bíblia, e hoje nós temos aqui. E se essa palavra, ela é divinamente inspirada, ela tem poder de transformar a nossa vida, de mudar o nosso caráter, de transformar a nossa maneira de pensar e de agir. O Espírito Santo também é aquele que nos habilita, que nos traz à tona as nossas habilidades. É aquele que nos traz à tona o nosso melhor. Ele faz surgir qualidades que eu e você nem imaginávamos que teríamos. O Espírito Santo faz florescer em nós dons e talentos para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele é o administrador dos dons. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 e 9, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo, o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, o outro recebe dom de curar, e pelo único Espírito, pelo mesmo e único Espírito, nós recebemos os dons espirituais, e com o objetivo de que outros sejam tocados, de que outros sejam servidos. O objetivo do Espírito Santo é nos habilitar em dons e talentos para o bem comum da igreja, para que a igreja seja abençoada e edificada. Então, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo nos habilita em dons e talentos. O Espírito Santo também é quem determina cada pessoa a qual nós vamos ser enviados, nós vamos ser agentes de milagre. O Espírito Santo também define a localização geográfica onde os nossos dons e os nossos talentos vão aparecer e onde nós vamos frutificar. É o Espírito Santo que nos sopra e nos envia para o lugar correto, onde nós seremos frutíferos. Cada árvore tem o seu lugar, sua terra específica. Não adianta você querer plantar uma árvore específica de uma terra específica em outro lugar. Provavelmente vai ter muitos problemas. Se ela conseguir sobreviver, talvez ela mate as outras. Se ela conseguir sobreviver, talvez seja uma árvore mirrada, pequena demais, deformada. Nunca será o lugar apropriado. Se ela não estiver no lugar apropriado, ela nunca atingirá o seu potencial. Então, o que eu aprendo com isso? Que o Espírito Santo é aquele que sopra, aquele que nos envia, aquele que nos estabelece no lugar certo, na geografia correta, na terra certa, onde nós vamos frutificar para a glória de Deus. Quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus escolheu o lugar onde você deve
permanecer e estabelecer raízes e crescer para a glória dele. Eu quero te dizer que você chegou no cenáculo, você chegou numa boa terra, e aqui você vai frutificar em nome de Jesus. E como pastor, eu quero profetizar sobre a sua vida que todos os seus dons e talentos serão aflorados, que você vai crescer em graça, em conhecimento, que o confronto que você recebe na palavra, que o confronto que você recebe nas pregações são alinhamentos do céu para você ser mais frutífero e mais cheio da graça de Deus. Em nome de Jesus, que você receba o cenáculo como a boa terra que o Espírito Santo te soprou e te enviou, e agora coisas grandiosas vão começar a acontecer à medida que Deus vai trabalhando no seu espírito, à medida que Deus vai trabalhando no seu caráter, que vai destravando, limpando, aparando, podando você como a árvore frutífera. Então, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando, você vai crescendo em graça, crescendo em conhecimento, em sabedoria, e Deus vai destravando você no ministério, para a obra de Deus, e você vai sendo aperfeiçoado para toda boa obra. O Espírito Santo também é aquele que se agrada e habita no meio dos louvores. O Espírito Santo é aquele que leva a igreja a adorar a Jesus. O Espírito Santo, ele coloca um holofote na pessoa de Jesus. Ele revela Jesus para a igreja. O Espírito Santo é aquele que nos faz louvar ao Senhor com brados de alegria. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, e Ele é poderoso para salvar, e Ele se regozijará em você, e com o seu amor a renovará, e Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então eu quero profetizar essa unção fresca sobre a sua vida, esse azeite fresco sobre a sua vida, de alegria, de louvor, sabe, de adoração. Talvez você passou um dia ruim, atribulado, com tantos compromissos, com tantas coisas, com tantas preocupações, mas que você receba agora esse óleo de alegria, esse óleo de renovo, que vai fazer você abrir sua boca. Depois que você ouvir essa mensagem, depois que você ver esse vídeo, você vai abrir sua boca e cantar um louvor de gratidão, um louvor de adoração, porque Ele é digno, porque Ele merece. O Espírito Santo também intercede por nós a cada momento. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nem orar como convém nós sabemos. Nós não sabemos pedir o que deveríamos estar pedindo. Nós não sabemos falar às vezes. E a Bíblia nos garante, em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo diz que Ele, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós também precisamos aprender a honrar o Espírito Santo e ter cuidado para não ferirmos e não ofendermos o Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina em Efésios, no capítulo 4, 29 e 32, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de amarguras, de indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, e assim como Deus os perdoou em Cristo. Esta é uma palavra muito poderosa, que nós possamos aprender a honrar a pessoa do Espírito Santo que vive em nós. Ele mora nessa casa. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E se Ele habita aqui, nós não podemos comprometer essa casa com sujeiras do pecado, com irritações, com amargura, com calúnia, com invejas. Então essa noite que você possa fazer uma reflexão, falar: Espírito Santo, tira de mim, me ajuda a me livrar de tudo isso, porque eu não quero ter impedimentos para que você viva e habite nessa casa. Que você seja livre de toda amargura, de toda indignação, de toda ira.
Que você seja livre de espírito de gritaria, de calúnia, de brigas, de contenda. Que você seja livre de toda maldade, de toda inveja, mas que você seja de fato compassivo para com os outros, perdoando mutuamente uns aos outros, assim como nós recebemos perdão de Cristo. Porque quando o Espírito Santo ele é ofendido, quando nós ofendemos o Espírito Santo, ele se retira. Toda bênção que nós não percebemos, toda bênção que nós ignoramos, ela sai da nossa vida. Assim como os israelitas estavam carregando a arca e eles ignoraram a presença de Deus e fizeram da arca um amuleto da sorte. Eles deveriam ter aquilo como símbolo de autoridade profética, que Deus colocou a arca naquela nação para a glória de Deus. E eles deveriam honrar a presença da arca. Eles deveriam honrar a presença de Deus. Mas eles vinham num ciclo de desonra e de ignorar a presença de Deus. E um dia os filisteus cercaram eles. E eles foram lá e falaram: vamos buscar a arca. A arca está conosco, a gente vai sair dessa. E na verdade a presença de Deus já tinha ido embora. E o que aconteceu lá é que eles perderam a arca para os filisteus. Os filisteus mataram todos eles, mataram todo o exército de Israel e levaram a arca, roubaram a arca. E começou ali um período muito triste em Israel, chamados de Icabô, porque se foi a glória de Deus. Porque tudo aquilo que nós ignoramos, todas as vezes que nós não prestamos atenção na presença de Deus e nós desvalorizamos, Deus retira a presença dele. Quando nós desonramos o Espírito Santo, ele se retira da nossa vida. E o que acontece é que nós entramos num ciclo de Icabô. O ciclo de Icabô é: a glória de Deus se foi. Então vem a desonra, vem a pobreza, vem a falência, vem a escassez, a chuva não vem sobre a terra não dá o seu fruto, as pessoas ficam doentes, os inimigos vêm e vencem e destrói. E isso que aconteceu com Israel, Deus está dizendo, não precisa acontecer com você. Se você reconhecer a presença do Espírito Santo na sua vida, se você honrar o Espírito Santo, ele não se retira. O salmista disse: olha, não retires de mim o teu Espírito. Ele disse: olha, eu pequei, eu errei, mas me lava, me perdoa, me limpa e não retire de mim o teu Espírito. Que você possa fazer essa oração, que você possa ter uma noite de arrependimento hoje, que você possa se arrepender do seu orgulho, da inveja, dos maus caminhos e falar: Espírito Santo, não se retire de mim, não retire a sua presença de mim, porque se o Espírito Santo se retirar, a sua alegria acaba. O Espírito Santo na sua vida é a garantia da alegria, a alegria da salvação, a alegria do Senhor é a nossa força. No Salmos 16:11 diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença e o eterno prazer de estar à sua direita, de estar ao seu lado. Então a maior descoberta da sua vida é de ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. A maior descoberta da sua vida vai ser quando você reconhecer a companhia do Espírito Santo, reconhecer a voz do Espírito Santo. O segredo de uma vida vitoriosa é reconhecer a voz do Espírito Santo. É essa palavra que eu tenho para compartilhar com você nesta noite. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a sua casa seja abençoada, que sua família seja abençoada, que você receba a graça do Espírito Santo e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu declaro vida próspera, vida plena, paz, saúde e toda a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida dos meus irmãos e declaro que haverá esse tempo agora, que eles receberão discernimento do Espírito, que eles vão reconhecer a presença maravilhosa do Espírito Santo,
que eles reconheçam de uma forma tangível, Senhor. Seja por arrepio, seja por uma alegria que chega, seja, sabe Deus, por um vento fresco, um frescor do Espírito na vida deles, mas que eles de alguma forma percebam a sua presença maravilhosa. No meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das desavenças dos dias, no meio das humilhações, no meio das batalhas, que eles reconheçam a presença do Espírito Santo e que ao reconhecer que eles desfrutem dessa presença, que eles descansem dessa presença. Eu declaro que o Espírito Santo entre agora nos lares, em nome de Jesus Cristo. Visita, Espírito Santo, visita as casas, as famílias do cenáculo, visita agora essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, visita ela no Espírito, que ela receba graça, que ela receba um alívio, que ela receba um abraço, ó Deus, de alguma forma que o Senhor manifeste essa presença gloriosa, que essa presença invada lares, invada corações, que transforme ambientes, que transforme mentes e corações. É o que eu oro no nome de Jesus, declarando, Senhor, a sua paz, a sua bênção, o seu refrigério nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos às 21h30, lá no cenáculo. Vai ser uma vigília muito abençoada, uma sexta-feira de muita bênção. Eu espero você lá para nós compartilharmos da palavra, para nós louvarmos ao Senhor e nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe você, sua casa, uma sexta-feira abençoada para a glória de Deus. Fica com Jesus.